Deus, aleluia. Fique de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Deus já falou com cada um de vocês, com cada um de nós. Agora tem este homem de Deus, Tiago Gabriel, que Deus vai usar para falar conosco. Como eu costumo dizer, que seja bênção, cajadada. O importante é que Deus fala conosco através dele, em nome de Jesus. Estenda a tua mão santa, abençoada para o altar, e vou orar para o servo do Senhor. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus, usa Jesus querido, Deus amado, como o Senhor tem usado nós aqui, e aonde o Senhor manda, usa poderosamente nesta noite para falar conosco, Jesus querido, e com Ele mesmo. Abre as portas, abre a janela do céu, derrama a bênção sobre Ele, sobre nós, e dá vitória para Ele e para nós, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com a grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Ok, igreja? Santa Amada Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 6, do versículo 8 em diante, onde estamos próximos ao tema desta campanha. Enquanto você procura, me apresento para quem não me conhece. Me chamo por Diácono Gabriel, da Igreja Remanescente de Israel. Estive aqui no congresso da igreja de vocês, foi isso? Coisa maravilhosa, presença maravilhosa que estava sobre este lugar. E creio que a mesma presença daquele dia é a mesma de hoje. E me faço hoje, não vou falar substituindo, que é uma palavra feia, mas representando a minha pastora que não pôde estar aqui, a missionária Raquel, por alguns motivos maiores do ministério, a administração dela e do pastor. Minha esposa também está trabalhando, não vai conseguir chegar a tempo. E me acompanhou o nosso irmão Antônio, que vem crescendo muito dentro da palavra. Oro muito pela vida dele, para que Deus venha o abençoar. Sem perda de tempo, vamos estar lendo do verso 8, 2 Reis, capítulo 6, e o verso 8, que diz assim: E o rei da Síria... Perdão, minha Bíblia está molhada. O rei da Síria, que travava a guerra contra o povo de Israel e com seus servos, dizendo: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te e não vá por tal lugar, porque ali os sírios os descerão. Para o tema, para a gente não perder tempo, diz: E ele disse no verso 16: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, eis que no monte estavam, cheios de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Somente até aqui você pode tomar o seu assento. A irmã passou a oportunidade para mim, eu olhei ali no aviso, eu falei: rapaz, até 9h20 tem tempo, viu? Não tenho palavra para tudo isso não, mas Deus tem algo para nós nesta noite. No início dessa história, aqui no versículo 8, vai se tratar que o rei da Síria, na época bem Herodes, ele estava tramando contra o rei de Israel. Ele já vinha travado batalhas contra os reis de Israel, e mais uma vez ele faria isso. Só que no capítulo 1, no versículo 1, perdão, o inimigo está tramando algo contra o povo de Israel. Mas a mão de Deus, ela é tão rápida, tão onipotente e onipresente, que no verso 2 Deus já deu a visão para o profeta Eliseu. E aqui eu preciso já trazer na introdução dessa palavra algo que Deus me incomodava muito enquanto eu estudava por ela. O crente, quando ele busca intimidade com Deus, ele não é surpreendido, porque Deus não vai o deixar enganado. Só que a questão é, eu tenho que falar isso e até me dói, que a minha geração não busca intimidade verdadeira com Deus.
A minha geração prefere fazer um curso teólogo sem colocar o joelho no chão. A minha geração prefere fazer um curso de canto sem colocar o joelho no chão. Se Eliseu tivesse teologia, curso de canto, tocasse todos os instrumentos, mas não tivesse intimidade com os céus, o povo ainda tinha sido surpreendido pelo inimigo. Deus vem nos chamando mais uma vez para voltarmos a buscar intimidade. E não acho que eu estou mandando indireta para ninguém, porque dói primeiramente em mim. Antes da minha pastora falar que eu viria pregar, eu passei sábado, domingo, enfermo, cheio de dor. Pergunta se eu parei para orar algum minuto. A minha esposa orou por mim. Vergonhoso para mim, a minha filha de 3 anos olhou e falou: pai, eu vou orar por você porque você não está bem. E eu não levantei para orar. A palavra corta em mim primeiro. E Deus nos convida hoje a voltar a buscar intimidade. Não devemos ser pego de surpresa pelo inimigo. Deus já tem a estratégia para a nossa vitória. Só que às vezes a gente fica tão preocupado com coisas banais e a gente não busca a verdadeira intimidade. Só que aqui a Bíblia está se relatando de Eliseu. Ele não é como nós. No primeiro verso, o inimigo já tramou. No segundo verso, o laço já foi desfeito. É rápido. Se você tem intimidade com Deus, vai ser rápido. A história continua e vai relatar que o rei de Israel ouviu a palavra de Eliseu e se guardou, nem por 1 e nem por 2 dias. Ele ficou lá até que viesse a segunda ordem. E isso turbou o coração do rei da Síria. E ele se levanta com furor, com raiva, com rancor. E ele acha que quem contou para o rei de Israel sobre a trama dele teria sido um dos seus. Porque é o primeiro passo que Deus faz para nós ganharmos uma batalha. Ele confunde o inimigo. Ele achou que teria sido traído. Só que na verdade a revelação já estava com o profeta antes mesmo dele tramar. Foi falado aqui que Deus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece desde o ventre. Antes mesmo do rei pensar em atacar o povo de Israel, Deus já sabia o que ele ia fazer. A revelação estava pronta para descer para Eliseu, mas como eu falei, se ele não tivesse intimidade, o povo teria caído. A bênção, a provisão, aquilo que a gente busca, já está pronto. Quem tem que se preparar para receber a gente. Às vezes a gente quer agora, a gente quer de qualquer maneira. Ai, Senhor, eu estou orando aqui, eu quero assim, assim, assim. Só que se Deus te der hoje, você virar as costas para Ele, e aí? Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus e a gente tem pressa. Só que muitas vezes a pressa não vai nos levar a lugar nenhum. Eu conheço a pessoa que mais me inspira dentro da Bíblia, chamada por Jesus, que ficou escondido se preparando por 30 anos e viveu só 3 de ministério. Só que às vezes a gente quer começar agora, passa 1 ano dentro da igreja, a gente quer que a nossa vida tenha virado tudo. Gente, o unigênito de Deus demorou 30 anos para operar o primeiro milagre. Quem somos nós? Só estamos aqui inclusive por causa dele. Foi louvado Rude Cruz logo no início do culto. E se ele não se entregasse naquela cruz, nem aqui a gente estaria. Só que às vezes a gente chega aqui: ai, Deus não me deu isso, eu vou fechar minha boca e não vou adorar. Eu pedi para Deus curar o meu filho, Deus não curou, eu vou fechar minha boca e não vou mais adorar. Eu pedi para Deus tocar no meu marido, eu pedi para Deus tocar na minha esposa, e Deus não fez. Nem sei se eu vou para o culto hoje. Você está esquecendo que o filho dele morreu por você. Eu fui questionado por esses dias se eu estaria pronto se Deus pedisse a minha filha de volta. E eu falei: não, Vaz, eu pequei nessa parte, eu não estou pronto. Se Deus chega em mim hoje e fala: eu vou tirar a sua filha, eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei se eu me manteria de pé, eu não sei se eu ainda continuaria fazendo a obra, eu não sei. Eu ainda não estou pronto para isso. E aí eu parei para analisar essa minha própria resposta quando eu cheguei em casa. Eu falei: cara, fruto do Espírito Santo gerado no ventre da Virgem Maria,
uma vez para isso acontecer, e Deus ainda assim entregou ele na cruz. Se Deus pedir a minha filha hoje, eu e a minha esposa podemos ter outro filho mais para frente. Por que eu estou apegado nisso? Porque se Deus tirar a minha filha hoje de mim, para mim é uma perda. Para mim vai acabar o meu mundo. Só que a Bíblia relata que o coração da criança ele é inocente. Eu tenho que ficar feliz que a minha filha alcançou a glória. A gente pensa muito em ter perto, em ter bênção, em ter coisas para apresentar. Mas o que a gente precisa se apegar de verdade é na salvação. Eu não queria trazer para esse lado quando eu estava estudando em casa. Mas na oportunidade do varão que não deixou nada para mim, ele no vigia, ele confirmou aquilo que Deus tinha sondado no meu coração. Eu preciso seguir a história para que você não se confunda e não se perca aqui no meio. Vamos seguir mais para frente. O rei vai saber que a visão de Deus foi dada a Eliseu. Ele entende que Eliseu é uma ameaça. Por quê? Porque ele não vive da maneira que Deus quer, porém Eliseu vive. O rei vive da maneira que ele quer. Ele acha que ele tem poder, que ele pode fazer da maneira que ele quer. Só que ele sabe que do outro lado tem um profeta que tem o poder de Deus a favor dele. Ele precisa tirar esse profeta de linha. Ele precisa tirar ele da frente da guerra, senão ele não vai ter poder contra o povo de Israel. Porque o povo de Israel, amado por Cristo, só é citado um Tomé na Bíblia, mas parece que o povo de Israel todo é Tomé. Eles são livrados do cativeiro, eles atravessam o mar, mas quando eles veem Jesus curando, eles ainda duvidam. E depois de Jesus curar, passa um tempo, Jesus tem que curar de novo para o povo voltar a crer de novo. Então parece que é tudo Tomé. Se não tivesse um profeta levantado ali, era capaz desse povo ser pego pelo rei da Síria, porque era um povo que tinha status de crente, que tinha status de amado por Cristo, mas não buscava a verdadeira intimidade, por isso precisou de Eliseu. Só que esse povo, mais uma vez eu repito para a igreja, eu não queria levar para esse lado, mas é o que o Espírito está me incomodando. Este povo, ele ainda vai ser o mesmo povo que critica Eliseu, vai ser o mesmo povo que vai criticar Moisés, vai ser o mesmo povo que vai criticar Davi, e vai ser o mesmo povo que vai entregar Daniel para a cova dos leões. Será que a gente conseguiu entender? É um povo amado por Cristo, tem um líder levantado por Deus, para que esse povo não pereça, e mesmo assim o povo é ingrato ao ponto de derrubar o líder que é levantado por Deus. Tem gente que está se disfarçando de crente no meio de nós, para tentar derrubar a liderança. Mas a mesma Bíblia que fala que esse povo tenta derrubar a liderança, é a Bíblia que me fala que há dois homens que quando Moisés está fraquejando, eles vêm, um carrega de um lado, o outro carrega de outro. E vamos até o final. Deus está falando para a gente hoje. A visão que Deus deu para a nossa liderança tem que ser acatada e respeitada. Se a gente não entender o que Deus está derramando sobre a vida do anjo da igreja, a gente não vai entender o que Deus quer de nós. Porque a direção que recebemos para as nossas vidas hoje vem deles. Se a gente fosse capacitado para receber, me desculpe que a palavra dói, se a gente fosse capacitado de receber a direção, não precisávamos de pastores. Mas se Deus levantou é porque a gente precisa. Então a gente tem que se colocar no lugar de ovelha, até chegar a nossa vez de liderar. Eu sou um diácono, eu tenho que receber a ordem dos meus pastores, eu tenho que receber a ordem dos evangelistas da igreja, dos presbíteros da igreja. Eu tenho que abaixar a cabeça. Quando eu começar a entender isso, é aí que o meu ministério começa a crescer. Só que às vezes a gente quer ser mais do que o nosso pastor. Eu não gostei do que o pastor falou para mim, porque eu acho que do jeito que eu estou fazendo está certo. Continua assim, vai para o inferno. A verdade é essa. Porque se Deus levantou alguém para estar aqui para nos direcionar, é porque Ele vai receber a resposta de Deus para nos direcionar até a salvação. Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se tem alguém levantado aqui, foi porque Ele escolheu. Eu não sei porque Deus está me mandando falar, mas eu estou falando. Eu não posso levar para casa aquilo que não é meu. Seguindo a história, o rei da Síria
Síria manda que o povo cerque aonde Eliseu está acampado, em Dotã. Enquanto passa o calar da noite, eles começam a cercar a cidade. E é muito interessante estudar sobre isso, porque eu fiquei me perguntando, se o rei descobriu logo cedo que alguém já tinha sido avisado que ele não conseguiria mais fazer a armadilha, por que ele esperou chegar da noite para fazer o seu exército agir? E aí o Espírito me guiou até João 11, aonde Jesus fala para os seus discípulos: eu recebi a mensagem que meu amigo Lázaro está doente, mas eu não posso me apressar, há um tempo para todas as coisas, e de manhã eu preciso fazer missões, só que à noite eu preciso me acampar. Jesus fala isso para os discípulos, e ele ainda dá a explicação: de dia, se tiver pedra no meio do meu caminho, eu desvio, mas à noite eu não vou ver, e eu vou tropeçar, até porque o erro não vai ser meu. Então, mesmo sem errar, se você caminha na escuridão, você pode tropeçar. Jesus diz isso para os discípulos. E aí o rei da Síria, entendendo a estratégia, ele manda que os inimigos comecem a agir à noite, porque seria o tempo que Eliseu estaria descansando. Mas aquele que protege Eliseu não descansa. Foi louvado sobre a calmaria. Quem busca a calmaria não é um homem. Ele até pode clamar, mas quem vai trazer a calmaria é Deus. O lugar de calmaria a gente não alcança com os nossos braços, a gente alcança vivendo o propósito e o processo. Meu Deus, aleluia! Tá difícil, tá doendo, tá apertando, mas a ordem é para não parar. Se você parar, você não vai alcançar mesmo o lugar de calmaria. Sabe por quê? Porque você vai parar e você vai entender que tudo que você planejou foi frustrado. É aí que a sua mente vai ficar pior. Você acha que parando o inimigo vai parar de ficar ali na sua mente atormentando? Não, não vai. Quando você parar é quando vai vir mais ainda as pedradas. Ei, não era cristão? Não era aquela irmã que andava de saia para cima para baixo? Não era o varão que queria falar com voz de trovão? Tá caído por quê? Tá prostrado por quê? É isso que a gente vai ouvir se a gente parar. Mas a ordem de Deus para as nossas vidas hoje é: continue. O lugar de calmaria está chegando. Ei, pera, a tempestade está assolando o seu barco, tá? Calma. Eu vou levantar e com uma palavra só, eu vou fazer essa tempestade cessar e você vai viver a calmaria. Seguindo a história, estudando isso hoje à tarde, isso ardeu no meu coração. De manhã não havia nada. À noite, cercaram em volta de Eliseu. Passa-se a madrugada, e o servo de Eliseu se levanta cedo, e ele vê que a cidade está cercada pelo exército inimigo. Ele já logo se desespera. E aqui eu não deixo sem contexto a profecia que Deus me trouxe sobre a liderança. Se o moço tivesse a mesma intimidade de Eliseu, ele não teria se desesperado. Eu sei, precisa alguém vir avisar. Tem que ter o alarde, sim. Só que ele era servo de Eliseu, ele andava com Eliseu, mas ele não tinha a mesma intimidade. Ele se desespera. Ele não entende que Deus já tinha a providência derramada sobre a vida deles. Ele acha que ele está sozinho. Só que ele é servo de profeta. Ele tem status de servo de profeta, mas quando as coisas apertam, ele acha que ele está só. Ele acha que Deus não vai agir por ele naquele momento. E ele corre até Eliseu e diz: estamos cercados. Os inimigos cercaram a cidade, não tem escapatória, não tem saída. Só que aí, profeta que tem intimidade, ele não teme esse tipo de situação. E Eliseu tem tanta intimidade e autoridade que ele ora e fala: Senhor, abra os olhos dele. Olha a autoridade que Eliseu tem. Abra os olhos do meu servo. Ele até anda comigo, ele até contempla as obras que o Senhor faz na minha vida, mas os olhos espirituais dele estão fechados. Abra, Pai, os olhos dele. E quando aquele moço olha para o monte,
Na calada da noite, sabe por que o inimigo não atacou? O inimigo pode até não ter a visão espiritual, mas ele tem que reconhecer o dono do recinto quando ele chega. Deus, aleluia! É tempo de chegar a calmaria nas nossas vidas. Assim, o Espírito me incomoda para trazer para a igreja esta noite. Chegou o tempo de descansar um pouco. Chegou o tempo de você poder repousar um pouco e repor as suas forças. Sabe por quê? Porque eu estou enviando um exército para batalhar a seu favor. Deus, aleluia! Glória! A noite era o tempo de descanso de Eliseu. Só que o exército de Deus já estava em volta dele enquanto ele dormia. Ele poderia dormir tranquilo, porque os inimigos não iam atacar ele, porque o exército já se fazia presente. Glória a Deus. Sabe por que a gente ainda não caiu? Sabe por que a gente ainda não pereceu? A nossa família ainda está de pé, a nossa casa ainda está de pé, porque o exército está acampado à nossa porta o tempo todo. O inimigo até tramou sem a gente saber, só que o que a gente não escuta, ele contempla. Ele não é um Deus limitado. Ele é um Deus que tudo pode, tudo vê e tudo ouve. E se a gente está de pé hoje, é porque o exército dele está protegendo a gente e a nossa família. Seguindo a história, Eliseu já viu que o seu servo pode ter os olhos espirituais abertos. Ele já contempla que em volta deles está a proteção divina. Mas Eliseu, ele tem tanta intimidade e tanta autoridade derramada pelo céu que ele ainda quer mais. Quando os inimigos vêm ao encontro dele, ele fala assim: Senhor, derrama sobre eles uma cegueira. E a Bíblia não fala que demorou minutos, dias, horas ou meses. A Bíblia relata: e imediatamente eles foram cegados. Olha o quão profundo é isso. A Bíblia já nos relatou que ele fere ao nosso favor e que ele salva ao nosso favor. Só que o interessante é quando acontece de imediato. Porque no início eu disse, Deus está nos convidando a ter mais intimidade. E hoje à tarde foi sondado no meu coração que a gente vive uma sociedade padronizada. Se eu vejo algum irmão crescendo, eu não vou imitar Cristo, eu vou imitar os atos dele porque eu quero crescer também. Se o irmão ora desse jeito, eu vou orar desse jeito. Se a irmã louva desse jeito, eu vou louvar desse jeito. Ei, você não sabe o que ele está passando. Às vezes a prova dele é menor do que a sua, maior. Cada um vai tomar a sua cruz e carregar da maneira que tem que ser carregada. Só que quando a gente padroniza a igreja, a gente está limitando Deus. Só Deus fez daquela maneira porque o irmão fez assim. Que protocolo que Jesus seguiu para curar, pô? A Bíblia sempre relata que ele vai de contrário aos protocolos da cultura e da época. Ele não vem para se adaptar ao ambiente, ele vem para mudar o ambiente que é hipócrita. A gente não tem que se juntar com o que está acontecendo lá fora ou em outras igrejas. A gente tem que continuar fazendo a diferença. Porque se a gente começa a seguir padrões e começa a limitar Deus, Ele não vai trazer a cura que a gente precisa. Ele não vai salvar a pessoa que a gente busca para ser salva. Porque você está padronizando Ele. A Bíblia fala que a gente mesmo pode tirar a nossa salvação. Exatamente por isso. Porque a gente olha muito para a vida dos outros. A Bíblia vai relatar sobre um varão que ele só aparece nesse episódio. E eu creio que o episódio mais importante da Bíblia. Ele leva por nome Simão de Cirene. Nem conhecido e nem falado é. Só que tinha 12 discípulos. Tinha multidão que já foi curada. Mas quem ajudou Jesus a carregar a cruz por um certo período foi Simão de Cirene, que nem é citado na Bíblia. E aí eu falo para vocês, eu prefiro ser desconhecido e não citado, mas ter carregado a cruz com Ele, ter sido manchado pelo sangue dele, do que estar com o nome falado no livro da Bíblia e ter negado Ele 3 vezes. Eu não estou crucificando o discípulo, mas basta a gente entender
Que às vezes a gente olha para homens e fala assim: esse é meu exemplo, é ele que eu quero seguir, porque ele tem nome, porque ele tem status. Só que Simão de Cirene não tinha status, só que teve as vestes inteiras lavadas pelo sangue de Cristo na cruz. Eu quero isso. Eu quero ir para lá, eu quero ser manchado com o sangue dele. Porque a Bíblia vai relatar em um episódio onde o espírito da morte sondava pela noite e ele só não entrava nas casas que era manchada pelo sangue do Cordeiro. Glória! Quer que a sua casa esteja protegida? Ai, meu esposo não é cristão, meu filho não é cristão. Mas sabe por que o livramento desce sobre a vida deles? Porque você está vindo buscar o sangue do Cordeiro. Reflete a tua casa e a tua porta, não importa quem esteja lá. Quem vai tratar deles é Deus. A Bíblia relata que quando você faz para Ele, Ele faz para você. Aleluia. Se a gente ficar se preocupando e se apegando nos nossos problemas, a gente não vai viver o sobrenatural. A gente precisa se apegar no processo e se apegar naquilo que Ele quer de nós, para assim a gente viver o sobrenatural dele. Eu estou exatamente há 4 anos no Evangelho. E desses 4 anos, 3 eu clamava muito pela vida da minha mãe. Quando chegou no último ano que eu sosseguei de buscar pela vida da minha mãe, a minha mãe virou as costas para mim por um cenário importuno entre eu e o meu padrasto. E quando aconteceu aquilo, me chateou muito, me desanimou, me deu vontade de parar. Eu não posso mentir, eu sou homem fraco. Só que a Bíblia relata que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E foi quando eu mais fiquei fraco que eu entendi o que ele queria de mim. E aí eu estava orando por jovens que chegavam até mim e falavam assim: nossa, você passou uma situação pela sua mãe, eu estou passando a mesma coisa, será que tem como você orar por mim? Para eles, eu já estava curado. Para eles, estava tudo bem. Mas só Deus sabe a mancha e o vazio que tinha em mim, que eu sentia a falta da minha mãe. Só que eu estava orando por eles. E agora, com 3 meses de ministério aberto da Remanescência de Israel, na inauguração da igreja, eu contemplei a minha mãe e o meu padrasto vindo aceitar Jesus. Eu deixei na mão de Deus. E quando eu presenciei essa cena, algo turbou meu coração e falou assim: vai pedir perdão para ele. E eu falei: mas eu não fiz nada, Senhor. Eu não fiz nada. Ele me atacou, ele falou do meu pai. Por que eu tenho que pedir perdão para ele? Só que eu me inspiro muito em Jesus. E aí eu vejo ele entregando um rebanho na mão de Pedro, sabendo que Pedro ia o negar. Eu vejo ele lavando os pés de Judas e servindo a ceia, sabendo que Judas ia o trair. É verdade, Deus. E eu olhei para mim mesmo e falei: quem sou eu para falar que eu não vou pedir perdão para ele? Deus está nos incomodando a liberar perdão, igreja. Perdão quebra barreiras espirituais que a gente nem imagina. Às vezes a gente acha que a nossa vida tem algo preso por liberar o perdão, mas às vezes tem na nossa e tem um irmão que também está precisando. Eu preciso correr para me terminar dentro do tempo. Eu gosto de ser reverente a isso. Quando Eliseu ele tem os inimigos cegados, ele diz aos inimigos: não é aqui que está o homem que vocês estão procurando. Vamos comigo até a cidade que eu mostrarei para vocês. Olha o quão interessante é. Se hoje chega um servo de Deus para a gente, cristãos, fala assim: fecha o olho que tem uma surpresa, a gente já desconfia. Só que os inimigos nem sabiam quem era que estava falando com eles. E Eliseu falou: vamos comigo até a cidade que eu vou te guiar. E eles foram. E aqui tem algo muito interessante para a gente trazer para os dias de hoje, e que infelizmente eu tenho que falar de novo. A minha geração não tem esse tipo de capacidade de entendimento. Eliseu leva este povo para Samaria e entrega-os na mão do rei de Israel. O rei de Israel já logo pensa: ah, eram os meus inimigos? Estavam tramando contra mim? Vou matar. Vou tirar a vida de um por um. Só que Eliseu diz assim: não os mata. Coloca eles perante a uma mesa e serve para eles pão e água.
A minha geração não consegue fazer isso. É verdade. A gente olha um para o outro. Eu entendo que é bíblico, que o amor de muitos iam se esfriar. Só que cadê a igreja para fazer a diferença? A gente olha para o irmão que está lá fora, fala assim, aquele ali não tem mais jeito não, deixa lá. Que isso? A gente não está olhando para Cristo, a gente está olhando para muitas atitudes dos discípulos. Quando Paulo relata, seja meu imitador, ele não fala seja meu imitador e acabou a frase. Ele fala, seja imitador meu igual eu sou de Cristo. Tem que ter gente assim. Hoje em dia tem, porque os crentes é igual Tomé. Se eles não vê alguém fazendo, eles não fazem. Mas se a gente olhar para Cristo e ser como Ele, a gente vai entender que isso está errado. O rei tinha status, tinha nome. Ele era respeitado pelo povo. E a vontade dele, quando viu os inimigos na frente dele, foi matar. Só que a vontade de um servo, profeta, pequenininho, chamado por Eliseu, é de salvar todas aquelas almas. O que mais vale para a gente hoje? É a vingança? Ou é a gente lotar o reino do céu e saquear o inferno? Eu prefiro saquear o inferno. Eu prefiro que Deus entregue aqui agora o meu inimigo à minha frente, e eu vou ajoelhar com ele e vou chorar, para que Deus cure, salva e liberta. Porque a gente sabe que Deus pode fazer essas coisas. Por muito tempo eu fui um jovem revoltado que via o meu padrasto como inimigo. Só que eu nunca senti uma alegria tão grande igual eu senti quando eu vi ele dobrado aos pés de Cristo. Eu vendo essa palavra, ela tocou muito em mim por conta disso. Eu falei, nossa, eu mudei. Só que ainda tem coisa que precisa ser muito moldada em mim. Mas era algo que eu nunca me vi fazendo antes. E aí eu vejo o amor de Cristo, ele é incompreensível, incomparável. Olha o que fez dentro de um jovem que só tinha rancor nos olhos. Eu estava no lugar do rei. Foi entregue na minha frente, eu podia falar o que eu queria naquele momento. Só que eu preferi chorar e deixar o Espírito agir igual Eliseu. E aí eu vejo algo mais interessante ainda. Os inimigos são curados da cegueira. Eles entendem que estão em Samaria. Eles veem que estão frente a frente com Eliseu. Mas a preocupação deles é o pão e a água. Eles esquecem daquele todo mal que eles foram ordenados a fazer. Às vezes a gente olha as pessoas lá fora e a gente julga. Mas a Bíblia também é cautelosa em dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes. Mas nem por isso a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são sábios. Eles têm alguém que manda neles. E eles servem com excelência. Mas eles não sabem a proporção daquilo que eles estão fazendo. Conosco é ao contrário. O Espírito Santo nos incomoda da proporção de cada atitude que temos a fazer. Só que às vezes mesmo assim a gente faz. E aí quando ele manda a gente aquietar, a gente vai. Quando ele manda a gente ir, a gente fica. Só que a gente sabe da proporção. Só que quem está lá fora, às vezes eles não sabem da proporção de uma palavra, de um virar das costas. Eles não sabem a proporção da atitude deles. Nosso papel é ir lá e trazer eles para cá, para que o Espírito incomode eles também. A gente precisa entender isso. E eu já vou entrar para finalizar esse texto naquilo que Deus me trouxe hoje. Porque eu posso ter nascido de 2000 para cá, mas meu negócio não é o worship, pula-pula e falar em línguas estranhas até quando eu não estou com a vida no altar, não. Meu negócio é falar de salvação. É algo que eu me apeguei e eu vou assim até o final. Eliseu, ele é citado em outra história. Em 2 Reis, mais para trás ainda, no capítulo 4, ele é procurado por uma viúva que está endividada, não sabe o que fazer para pagar a sua dívida. E Eliseu tem uma estratégia de Deus e pergunta para ela o que ela tinha em casa. A providência já estava em casa, só que ela não tinha se preparado para receber. Só que o profeta direcionou. Vocês lembram que foi falado sobre a pregação? O líder, ele é levantado para aqueles que não têm tanta intimidade com Deus. Não estou falando que a gente é menor do que os nossos líderes. Todos somos iguais no reino de Deus. Só que tem alguém que foi levantado para ser cabeça. E Eliseu é o cabeça dessas duas histórias. Ele vai até essa mulher, derrama o direcionamento que Deus derramou na vida dele sobre a vida dela. E ela não só paga a dívida, como vive do restante do azeite.
pelo resto da vida dela e dos seus filhos. Só que esse azeite, ele vai ser citado em Mateus 25 mais uma vez. Só que lá já não está na mão de uma viúva, está na mão de 10 noivas, 5 loucas e 5 prudentes. E aqui vem algo muito interessante. Do que adiantaria Eliseu ter sido usado para salvar o povo de Israel, ter sido usado como canal de bênção na vida daquela mulher para que ela recebesse a multiplicação do azeite, se ele não tivesse guardado o azeite para meia-noite? Não adiantaria de nada. Deus hoje já derramou sobre este altar, que vai ter o tempo da calmaria, já derramou sobre este altar, que Ele está derramando providência e livramento. Só que o que a gente vai fazer com isso? A gente vai gastar todo esse azeite que não é para gastar? Ou a gente vai aproveitar tudo que Ele derramou sobre as nossas vidas para levar até a meia-noite? Para esperar o noivo com a lamparina acesa? A Bíblia relata que dessas 10 noivas, todas tinham lamparina. E aí eu vou te explicar, a lamparina, ela é dada para nós por Jesus na cruz. Ele nos deu a chance de ser salvos, quando Ele se entregou na cruz por mim e por você. Mas manter a lamparina acesa não é trabalho de Jesus, é nosso. Ele derrama providência, Ele já se entregou na cruz, Ele cura quando é necessário, Ele renova quando é necessário. Ele nos põe no deserto para aprender, mas também manda um maná para que nos sustente. Só que o que a gente vai fazer com tudo isso que Ele faz nas nossas vidas? Será que a gente vai usar isso para atacar alguém? E falar que a gente é melhor do que aqueles que estão lá fora? Será que a gente vai usar isso para gastar com o que não tem que gastar? Ah, eu profetizo em nome de Deus que eu vou ter um carro. Amém, eu mesmo profetizo isso na minha vida porque eu quero. Só que nós não estamos no tempo de buscar bens materiais. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Já chegou uma lei que eu vi uma igreja ser fechada. Não vai poder mais haver o nome daquela igreja. Toda a documentação daquela igreja foi para o chão, para o lixo, queimada, porque incomodou um vizinho os barulhos da bateria. Olha o tempo que a gente está vivendo para a gente ficar profetizando bem material. Está no tempo da gente buscar alma para o reino. Não é porque a gente está aqui, a Bíblia nos ensina que a salvação é individual, que a gente não tem que pensar no nosso próximo. Eu entendo, a salvação é individual, e a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo como a si mesmo. Então a gente precisa sim se amar e preocupar com a nossa salvação. Mas o céu não é só meu e não é só seu. Jesus deixou uma promessa: eu vou, mas eu volto para buscar uma igreja lavada e remida no meu sangue, porque no céu há muitas moradas. Só que eu não vejo hoje a gente se preocupando com as muitas moradas. Eu vejo hoje, eu não estou falando que acontece nessa igreja, mas a geração de crentes que temos hoje busca mais holofotes e cadeira para si mesmo do que querer ter um irmão andando lado a lado. Quando o irmão Antônio chegou hoje e falou assim: Barão, eu cheguei do serviço, dá tempo de eu ir com você? Eu falei: Barão, nem que eu me atrase, mas vamos, eu não quero ir sozinho. Eu aprendi isso. Às vezes as pessoas lêem um versículo da Bíblia e falam assim: ah, e andar em dois, é só eu e a minha esposa. Se minha esposa não for, eu vou sozinho. Você está muito enganado. E se no meio do caminho te vier uma frustração? E a sua esposa está no trabalho, o seu esposo está no trabalho, você vai fazer o quê? Você vai voltar para casa e desistir? Só que se você está andando com alguém que está na mesma linha de visão que você, que é o céu, se vier algo para vir de frente com você, ele vai te ajudar a caminhar. E se vir de frente com ele, você vai ajudar ele. É o que eu falei, a gente está padronizando a Bíblia e o Evangelho. Porque alguns pregadores de nome pregou, então é isso mesmo. Não. Discernimento de espírito está aí para quem quer buscar. Discernimento da palavra está aí para quem quer buscar. Do mesmo jeito que manter a lamparina acesa está aí para quem quer o céu. Mas para quem quer viver brincando de crente, eu sinto muito. Os portões se fecham e a gente vai ficar pro lado de fora. Mas aqueles que estão realmente preocupados em viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, mantenham as suas lamparinas acesas. Antes de eu entregar a minha oportunidade, Deus tem me incomodado desde a hora que eu cheguei neste lugar e eu vi essa mulher.
Moça, você de bege, levanta sua mão, por favor. Você mesmo. Você mesmo. Deus manda te dizer assim que chegou o tempo do descanso. Os joelhos já estão calejados. Já não tem nem mais aonde derramar lágrima em cada canto daquela casa. Deus me mostra que cada canto da sua casa se tornou um quarto de guerra. Qualquer lugar que você olha, você se desespera e fala: eu vou clamar mais uma vez. Não é possível que o céu não está me ouvindo. O céu não estava fechado. Só que o céu gera a nossa providência em silêncio. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando ao nosso favor. Escute, Deus me manda te dizer assim: há um casal na Bíblia, Zacarias e Isabel, que o anjo Gabriel desce para Zacarias e fala assim: você vai gerar um filho. E ele fala: eu já sou de idade, a minha esposa também. Só que aí o anjo cala Zacarias e fala: você só vai voltar a falar de novo quando a promessa for cumprida. Só que escute, o silêncio não é eterno. O céu já está derramando sobre a sua vida hoje. Mas tem mais. Zacarias e Isabel estavam gerando simplesmente João Batista. Foi gerado em silêncio, ninguém sabia, parecia que estava morto, o cenário já tinha acabado. Ei, já foi o tempo deles, não tem mais tempo para essa promessa aí se cumprir não. Mas enquanto o céu está gerando em silêncio, quando a promessa for cumprida, vai ser para impactar a terra, viu? Não vai ser só a sua vida não, vai para se edificar a sua vida que buscou, que orou, que desejou. Mas vai impactar todos à tua volta. Todo mundo vai ter que contemplar e aplaudir o teu testemunho. A gente sabe o que João Batista fez, foi gerado em silêncio. Mas quando foi gerado, veio para impactar a terra e salvar almas, viu? O tempo não se findou não. Deus manda te dizer que ainda vai ter muita alma derramada. E você vai contemplar e aplaudir de pé aquilo que você pediu para Ele. Amém? Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade e está passando para quem é de direito. Aplaude a Jesus. Quando cresceu, eu me esqueci também. O varão é elegante, né? O varão é elegante, fica até difícil para nós, né, meu amigo? Tem que começar a comprar uns ternos para mim, que esses varões é chique demais. Aí nós fica aqui, todo vergonhoso com os ternos, misericórdia. Jesus, aleluia. Deus abençoe a vida de Diácono Gabriel, bênção de Deus. Diácono Gabriel, falei para ele que em algumas agendas minhas eu vou sair arrastando ele. O cara toca demais. E agora não só toca, né? Prega também, meu Deus do céu. Que Deus continue me usando, viu? Que Deus continue me usando. Compartilhe lá nas conversas. Eu te mandei alguma mensagem? Só o que eu falei para vocês de manhã? A minha conversa com ele foi bem simples, porque nós ficamos sabendo de última hora que era ele que ia vir ministrar. A pastora dele, Kel Ramos, não está com a filha, com a saúde tão bem, e aí, devido a isso, ela não pôde estar presente. Só que ela mandando mensagem para a missionária Paula, ela avisou que ia mandar um vaso. E mandou um vaso cheio de Deus. Pode ter certeza que eu vou mandar mensagem para o pastor Eduardo, com certeza, em nome de Jesus. Acredito que estou tentando fechar com o pastor Eduardo, para que ele esteja aqui no dia 15. Dia 15, no culto de missões, tá? Culto de missões, tive um imprevisto com o vaso que ele está ministrando. E aí, eu estou conversando com o pastor Eduardo, para ele estar aqui no dia 15. Dia 15 temos cultos de missão. E aí eu tenho certeza, nem que eu traga ele amarrado, mas que ele vai vir em nome de Jesus. Aleluia. Deus continue abençoando. Lá a igreja do Varão é bênção, lá nós sempre está por lá. Fizeram um louvorzão lá e nós teve lá, foi bênção de Deus. Deus falou no oculto, no profundo e no escondido. Meus irmãos, sexta-feira, culto de libertação. Lembra, quinta-feira tem ensaio? Quinta-feira, ensaio com as irmãs. Quarta-feira não temos nada. Na sexta-feira, culto de libertação. Se não me falha a memória, eu não mandei, né, meus irmãos? Calma, que eu ainda estou me organizando.
com esse negócio de casado. Calma que eu estou me ajeitando ainda, eu estou um pouco perdido. Mas eu vou mandar, calma, eu vou mandar. Culpa é sua, você não está vigiando não. Aí, mas eu vou mandar, se não me falha a memória, é a obreira Vanessa, não é isso? Que vai estar dirigindo o culto? A Renata? Não, vamos me lembrando, gente, eu esqueci. A diaconisa Renata vai estar dirigindo o culto na sexta-feira. O diácono Valmir vai estar ministrando a palavra de Deus. Não, perdão. Posso pedir para o senhor ministrar a palavra de Deus? Por quê? Bruna parece que não está muito bem de saúde. Parece não, ela não está muito bem de saúde. Ela está um pouco enferma. E aí peço até que a igreja ore, apresenta a vida dela em oração, continue apresentando. E aí ela não está muito bem de saúde. E ela conversou comigo no domingo, no final do culto. E aí foi pedido para colocar o pastor Josivan para estar ministrando no domingo. A ausência do pastor Josivan e da Bruna, ambos estão trabalhando. Domingo nós tivemos uma reunião aqui depois do culto e eles me passaram essa situação. Eles estão trabalhando, tá bom? Então por isso que às vezes eles não estão comparecendo aos cultos. Foi conversado para a gente poder estar entendendo a ausência deles no culto. E aí eles me passaram que devido a essa situação, eles estão resolvendo algumas coisas. E aí, então, tiveram que prolongar o trabalho um pouquinho. E aí eles estão trabalhando, por isso que eles não estão no culto, tá bom? Mas de domingo, eles falaram que vão estar sempre conosco aqui adorando. E quando chegarem cedo, eles também vão vir para o culto para também estar adorando a Deus conosco. Amém? Amém. Explicando aí só a ausência do pastor Josivan e da missionária Bruna nesses períodos que se passaram e nesses períodos que aí está por vir, que quando os irmãos não verem, eles aqui já sabem, porque nem é sempre que eu lembro de dar a ausência dos irmãos. Tem vez que como não é euforia, euforia que fala? Na euforia do culto, eu quero falar chique, posso dar euforia. Isso, é isso mesmo, né, mano? É euforia do culto, olha que bonito, que chique. Ai, na euforia do culto, eu acabo esquecendo de avisar aí a ausência de alguns irmãos. Lembrando também que a avó está em viagem, tem que amarrar, nós temos que amarrar uma corda, né, avó? Que dia? Sexta-feira ela volta. Ela ligou hoje, mandou a paz para a igreja. Ela já tinha me ligado, mandando a paz no domingo. E eu acabei na correria, né, acabei esquecendo de avisar. Mas já ligou hoje de novo, para mostrar que está tudo bem. Eu vou deixar para ela contar a bênção que Jesus fez lá, mas graças a Deus, Deus deu vitória em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo. Domingo, sábado eu vou estar ministrando na igreja da missionária Heloísa. Esteve aqui, culto passado, terça-feira passada, ela esteve aqui. Nós vamos estar lá no sábado, dia 8, é isso? No sábado nós vamos estar lá ministrando a palavra de Deus. Eles vão estar num evento lá chamado Fogo e Glória. Os irmãos que quiserem ir, que puderem me acompanhar lá, peço que me avisem para a gente estar se programando. E os irmãos, por gentileza, que puderem. Pastor, tem um compromisso, fique em paz, tá bom? É quem pode. Você pode, pastor, estou em paz, quero ir lá adorar, quero ouvir uma palavra de Deus, dar um brado de glória misturado com aleluia. Nos acompanhe, nós vamos estar lá adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor e ouvindo até mesmo uma palavra abençoada. Eu acredito em nome de Jesus. Amém? Amém. Domingo, culto da família. Esse domingo é culto da família. Então, venha buscar pela sua casa, venha buscar pela sua família. Vamos lá, me lembrem aqui. A obreira Vanessa vai estar dirigindo e devido à mudança, pastor Josivan vai estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Amém. Nessa sexta-feira é culto normal, né, pastor? Só para a gente poder se organizar aqui. Isso, nessa sexta-feira culto normal, próxima sexta-feira, joelho no chão. Eita, Jesus, está sendo bênção. Está sendo bênção. Os irmãos, lembrando aos irmãos, estou pedindo a opinião dos irmãos em questão disso. Eu vou ver se nós fazemos uma enquete lá no grupo da igreja, os irmãos, para os irmãos poderem comentar lá o que estão achando
dessa campanha de sexta-feira, se é melhor permanecer do jeito que está no decorrer do culto, ou se os irmãos acham melhor voltar como era antigamente. Antigamente nós tínhamos culto normal, acabava o culto depois das 10h30, não é isso? Cadê os irmãos? É isso, né? Depois das 10h30 nós começávamos a orar e ia até meia-noite. E aí, só que virava um negócio meio que abençoado por Jesus, porque os obreiros oravam aí embaixo, nós entrávamos em guerra aqui em cima, e era aquela guerra espiritual com uma luta, mas era a bênção. Deus falava, meu Deus do céu, eu mesmo recebi muita bênção naquele tempo, naquela oração, e estou recebendo bênção até hoje, entendo por causa de coisas que eu orei pedindo a Deus em cima deste altar por vidas, Deus operou na vida. Esses dias eu recebi uma mensagem, até esqueci de contar esse testemunho, recebi uma mensagem no meu TikTok, um irmão me mandou, pedindo para eu passar o meu contato para ele, passei, ele me mandou um áudio falando que através das orações que nós estávamos fazendo aqui, Deus visitou a casa dele, restaurou o casamento, restaurou a saúde, e ele está uma bênção na presença de Jesus. Então, graças a isso, foi vidas impactadas pela glória de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés, oremos e vamos para o nosso lar. Mais uma vez, Deus abençoe a vida do diácono Gabriel, Deus abençoe a vida do varão. Não esquenta não, mas aqui é meio doido, tá? Eu vou chamar você para pregar aqui também, tá? Vou agendar, Pastor Gabriel, olha, eita Jesus, é forte, mas toma posse, varão. O diácono Gabriel, pode ter certeza, eu já tinha falado para Paula falar para sua esposa que eu ia te trazer. Então agora pode ter certeza que nós vai trazer de novo. Nós é assim, quando nós gostamos, nós traz bastante. Oremos a Deus. Deus, Pai, bendito de amor e graça, Senhor Jesus Cristo. Somos gratos, ó Deus amado, ó Deus querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Continue, meu Deus e meu Pai, abençoando a vida do teu povo. Como estamos debaixo desta campanha, debaixo desse propósito, ó Deus, começa a nos dar visões espirituais, ó Pai. Eu lhe peço, meu amigo Espírito Santo, toca na vida dos teus filhos que aqui estão, toca na vida daqueles que não puderam vir. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que nessa hora e nesse momento, o Senhor com mão forte, ó Deus, continue abençoando e derramando bênção sobre a vida de cada um. Deus, leva o teu povo em paz, guardando, livrando e protegendo. E como eu sempre te peço, meu Jesus, que o Senhor não disperse o seu povo de mãos vazias, mas que eles saiam daqui tocado pelo teu santo e bendito Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o nosso irmão diácono Gabriel. Deus usou maravilhosamente, em nome de Jesus, que continue usando cada vez mais, em nome de Jesus. Manda um abraço lá para a pastora, para a esposa e para todos os irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso irmão também, que vem amigo e irmão, que vem acompanhando ele, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus, e todos com você, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficamos em paz e voltamos em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas do Senhor Jesus. Está encerrado o culto nesta noite. Deixa ter bolacha aí, fique à vontade em nome de Jesus, amém?